Boa tarde, pessoal. Então, vamos iniciar a nossa aulinha de hoje, certo? Eu resolvi gravar esse vídeo, além de 2 vídeos que eu vou mandar para vocês falando sobre o que é advérbio e o que é conjunções, porque vocês vão precisar saber como é, né, para desenvolver a atividade de vocês de hoje, certo? Então, na atividade da página 188, certo? Vocês vão encontrar um pequeno texto que é uma narrativa, certo? Ela é uma narrativa científica. Então, vocês vão ler esse pequeno texto que tem lá em cima para poder resolver toda a atividade, certo? Da página 188, 189 e 190. Todas as questões que tem aí de 1 ao 9. Então, primeiro você vai ler a narrativa, o textozinho que está aí. Depois você vai para a perguntinha número 1 e responder de acordo com o texto. Aí diz, por que o professor não consegue ver os equipamentos, mesmo do posto de comando? Quando você lê o texto, você vai ver por que ele não consegue ver esses equipamentos. Aí você vai responder. No 2, está dizendo assim, copie a frase que justifica a sua resposta da atividade anterior. Você vai copiar a frase que tem lá no texto, que corresponde à resposta que você deu aqui no número 1, certo? Número 3, você vai marcar a opção correta sobre as palavras destacadas. O que é que aquelas palavras que estão lá no texto destacadas, que são pois e mas, certo? O que é que essas palavras, elas significam? Aí você vai ler essas 4 opções, certo? Para ver a que se encaixa primeiro. Aquela que diz o que é que essas palavras querem dizer. No número 4 da questão aí, da página 188, está dizendo, que ideia exprime essas palavras? Que palavras, professoras? As palavrinhas destacadas. Pos e mais. Que ideia está exprimindo o i? Que ideia? Esse i, ele dá ideia de quê? Lá, essas 3 conjunções que está destacada. O i, ele dá a ideia de quê? Quando você assistir o vídeo falando sobre conjunções, você vai saber responder essa questão 4. Esse i, ele pode dar a ideia de quê? Certo? O mas, ele pode dar a ideia de quê? O pois, ele pode dar a ideia de quê? Nós sabemos que conjunções é a palavra que liga uma oração, certo? No caso da atividade de vocês, de hoje, você vai encontrar essas conjunções na narrativa, lá no textinho. Mas são palavras que ela liga orações, não é isso? Você vai assistir o vídeo e você vai tentar compreender. Depois, nós temos o número 5. A palavra pois pode ser trocada por. Aí temos lá as opções. Porque separado, porque separado com acento, porque junto ou porque juntinho com acento. Então, essa palavra pois, ela pode ser trocada por qual dessas? Aí você vai e faz o xizinho. Lá no número 6 da página 189, você vai encontrar sublinhe os advérbios do trecho. O que é advérbio? Advérbio é a palavra que costuma vir acompanhada por um verbo, certo? O adjetivo, ele é a palavra que costuma ser acompanhada por um verbo e outros adjetivos e outros advérbios, certo? Lá no videozinho que está falando sobre advérbio, você vai compreender direitinho o que é advérbio. E possivelmente já é uma aula que foi dada pela professora anterior, certo? E esses advérbios, ele pode ser de tempo, ele pode ser de lugar, ele pode ser de intensidade, certo? Ele pode ser de afirmação,
quando na frase está afirmando alguma coisa. Ele pode ser de negação, certo? Ele pode ser de modo, certo? Ele pode ser dessas conjunturas aqui, certo? Ele pode ser de tempo, os advérbios. Eles podem ser de tempo, de lugar, de intensidade. É quando uma frase fala do tempo. Quando uma frase fala de lugar, por exemplo, eu fui ali. Então, esse ali, ele pode ser um advérbio de lugar, tá certo? Ele pode ser um advérbio de lugar, esse ali. Eu fui ali, certo? Você vai assistir o vídeo falando sobre advérbio e vai tentar fazer essa atividade, certo? No número 8, sim, lá no 6 diz sublinhe os advérbios do trecho, certo? Então, você vai procurar lá no textozinho os advérbios e você vai passar um tracinho embaixo, só dos advérbios, certo? 7. O que os advérbios sublinhados indicam? Então, quando você chegou lá no texto e você sublinhou os advérbios, lá no número 7 você vai dizer o que é que esses advérbios... o que é que esses advérbios que você sublinhou, o que é que eles indicam? Se eles indicam tempo, se eles indicam lugar, se eles indicam intensidade, afirmação, negação ou modo, certo? No vídeo que fala sobre advérbio, tá mostrando passo a passo uma frase que explica o que é a frase de tempo, o que é a frase que pode vir um advérbio de lugar, uma frase que pode vir um advérbio de intensidade, uma frase que possa vir um advérbio de afirmação, uma frase que possa vir um advérbio de negação e outra frase que possa vir um advérbio de modo. Lá no vídeo que eu estou mandando, ele vai estar explicando isso, certo? No 8º, diz, observa as imagens e cria uma frase para cada uma. Então, você vai ter aí 3 figurinhas. Uma é de um gatinho, não é isso? Uma é de um gatinho, a outra é de uma biblioteca, a outra é de uma quitanda, onde vende frutas, certo? Aí diz assim, observa as imagens e cria uma frase para cada uma. As frases devem conter pelo menos um advérbio. Então, veja bem, não é uma frase qualquer, não. É uma frase que ela vai ter que, nessa frase, ela tem um advérbio. Por exemplo, eu tenho uns gatinhos aí, certo? Eu tenho uns gatinhos aí, vários gatinhos, certo? Não sei desenhar muito bem, mas tudo bem. Aí aqui na frente, você tem 3 linhas. Você vai escrever nessas linhas uma frase que tenha um advérbio de afirmação, certo? Por exemplo, eu vou dizer realmente, um exemplo, realmente... eu gosto muito de animais. Então, eu estou tendo aí um advérbio de afirmação. Eu estou afirmando que eu gosto muito de animais. Então, aqui eu tive um advérbio de afirmação. Um exemplo. No outro, eu tenho uma biblioteca. Tenho vários livros. E aqui eu tenho 3 linhas. Aí você pode botar uma frase do tipo: amanhã eu vou à biblioteca. Quando eu digo amanhã, então eu pego esse amanhã aqui e ele vai ser um advérbio de tempo. Por que tempo? Porque tempo eu posso me relacionar amanhã, hoje, né? Então, esse amanhã vai ser um advérbio de tempo. Então, nessa frase eu usei um advérbio de quê? De tempo. Você vai ver lá uma quitanda. E na quitandazinha, onde tem várias frutas, né? Temos também 3 linhas. Vamos pensar numa frase, olhando para essa quitanda, vamos pensar numa frase que nessa frase eu vou ter um advérbio. Então, vamos supor, as frutas, um exemplo, as frutas estão
estão muito boa. Ó, eu usei a palavra muito, muito boas. Esse muito que eu usei, eu dei uma ideia de intensidade, de uma coisa grande, grandiosa. As frutas estão muito boas. Então, eu coloquei uma frase, mas nela eu usei um advérbio de quê? De intensidade. Certo? Então, pensem aí direitinho com a ajuda da mamãe e do papai em frases que dentro dessa frase ela tenha um advérbio, tá certo? Depois no 9, você vai encontrar completa as frases a seguir com porquê, porquê junto, porquê separado, porquê junto com acento, porquê separado com acento. Então você vai ler as frases e nesses espaços em brancos você vai preencher com os porquês, tá bom? Na página 190, a gente tem o número 10. Marque a afirmação correta sobre a narrativa de ficção científica. A narrativa de ficção científica sempre envolve robôs que pretendem destruir a Terra. A narrativa de ficção científica baseia-se muitas vezes em pesquisas científicas. As histórias de ficção científica sempre ocorrem no fundo do mar ou com os submarinos. Então você vai dar uma pensada nas respostas e você vai assinalar só aquela que você considerar correta, certo? Na 11, qual é o elemento que diferencia a narrativa de ficção científica das outras narrativas? Geralmente, o que diferencia é a presença de elementos ou conhecimento científico que causa impacto em uma sociedade, certo? Ou seja, são os elementos que vai causar um impacto. Então, o elemento que diferencia a narrativa de ficção científica das outras narrativas é simplesmente a presença de elementos de conhecimento que cause um impacto, certo? 12. Sobre a resenha crítica, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. A professora anterior de vocês já deve ter trabalhado sobre o que é uma resenha crítica, certo? Então, vocês vão pensar aí. Na que você vai achar que pode considerar verdadeira, você coloca o V. E na que você poderá considerar falsa, você vai colocar o F, certo? 3. Escreva outra característica de uma resenha que não foi indicada na atividade anterior. Então, assim, a resenha, vocês sabem que toda resenha ela deve ter título e ela deve indicar o nome do autor. Toda resenha ela tem que ter o título e o nome do autor, certo? Então, a 13, quando ela diz assim, escreva outra característica de uma resenha que não foi indicada na atividade anterior, você vai ver que na atividade anterior, nesse texto, ela não veio nem com o título e nem ela veio com o nome do autor, certo? Então, a resposta seria o quê? Seria que a resenha, ela deve ter título e nome do autor, ok? E o 14 diz, explique com suas palavras as principais diferenças entre sinopse e resenha crítica. Sinopse também, não sei se a professora de vocês já trabalharam com vocês, certo? Você vai explicar com suas palavras as principais diferenças entre sinopse. Então, você deve ver que a resenha crítica, pessoal, pelo contexto da resenha crítica, além de conter o resumo e as informações básicas da obra, ela traz informações a respeito do autor, certo? Então, a diferença é que a resenha crítica ela é diferente da sinopse. A sinopse é quando ela vai falar, por exemplo, de um filme. Você vai assistir um filme. E antes de começar o filme, existe lá a descrição sobre o filme. O que é que o filme vai passar? Que ideia o filme vai passar? O que é que vai acontecer no filme? Né? Que filme é esse? O que é que vai acontecer no desenrolar daquele filme? Isso a gente chama de sinopse. Sinopse, certo? Agora, a resenha crítica, não. A resenha crítica, ela é diferente. A resenha crítica, ela vai conter todas as informações, né? Ela vai conter o resumo, as informações básicas da obra e ela vai conter lá o nome do autor
e tudo falando a respeito daquela obra que está sendo divulgada, ok? Então, boa atividade, amanhã nós tiraremos as dúvidas.